Olá, galera, eu sou Ana Couto e eu queria que vocês imaginassem comigo uma organização que junta sonho, grandeza, disciplina, criatividade e performance. Sim, ela existe. Com vocês, Ambev. Acho que a primeira dica que eu dou para as pessoas tem que ser eternamente curioso, humilde, ser um amador. Tem que amar o que faz, né? A gente fala, o Brasil não é para amadores. Mas, na verdade, amador vem de amar. Então, enquanto o profissional muitas vezes faz as coisas por obrigação, o amador faz por amor. E eu acho que ser amador é uma característica bacana do povo brasileiro. Usar essa informalidade, essa paixão e esse jeito que a gente tem para ser criativo. Dani Vax é um estudioso e entusiasta da criatividade e da inovação. Ele está na Ambev desde 2008 e tem uma trajetória incrível que cuidou de marcas nacionais, locais, globais, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Dani, super bem-vindo ao nosso Tip Talks, é um prazer ter você aqui. Tenho certeza que a nossa conversa vai ilustrar muita coisa bacana dessa empresa e da sua trajetória. Obrigado, Ana. Super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então vamos conversar um pouco da trajetória da Ambev. É impressionante a trajetória da Ambev, né? Olhando lá de trás, o que você considera os ingredientes do sucesso dessa marca, né, que começou com uma junção de duas marcas pequenas do Brasil, né, Brahma e Antártica, e conquistou o mundo? Conta pra gente o que você detecta aí desses ingredientes. Olha, Ana, eu acho que a trajetória da Ambev é muito interessante, até como uma empresa que uma parte dela nasce no Brasil e que a gente consegue ir para o mundo, tem muito a ver com a nossa cultura. A nossa cultura sempre foi muito forte e expressa nos valores que a gente acredita, que passam por, primeiro e mais importante de tudo, sonhar grande. É uma empresa de pessoas realmente muito ambiciosas, que tem uma visão e que tem um sonho maior do que às vezes até parece que é possível fazer. Além do sonho grande, tem o que a gente fala na nossa cultura de donos e donas. A gente acredita que as pessoas têm que ficar na nossa companhia pelo longo prazo, fazer decisões como se fossem donas, né? Diferente de quando você aluga um carro, por exemplo, que você tem menos cuidado. Quando você é dono de uma empresa ou dona de uma empresa, as suas decisões são muito mais pensadas no longo prazo. E tem um terceiro elemento que é sobre gente. A gente acredita muito em informalidade, mas em desenvolver muito as pessoas para que todo mundo possa crescer na velocidade do seu talento. Então, eu acho que a cultura da Ambev, né, esses três ingredientes de sonho, de gente e de ser dono e dona, fizeram com que a gente pudesse, né, colaborar com outras empresas, comprar outras empresas e crescer de maneira consistente nas últimas décadas. Vocês mudaram muito, né, ao longo dessa trajetória. Era uma empresa até muito conhecida no Brasil, com um mindset muito de finanças, né? Resultado. E agora a gente vê uma evolução, até dentro de um contexto maior de mundo também, de uma empresa mais focada em criatividade, olhando muito inovação, propósito, construção de valor através do branding. Como é que você vê essa evolução da cultura, né, dentro desse contexto, e como é que isso está impactando essas conquistas novas? Legal. Bom, eu estou na Ambev há 15 anos e tem uma coisa que não mudou, que é a nossa cultura, mas além disso, essa obsessão por resultado ainda continua. Então a gente é uma empresa muito focada em resultado, em crescimento, em entregar as nossas metas e os nossos sonhos. O que eu acho que mudou quando eu entrei, e eu sempre fui uma pessoa apaixonada por marketing, no começo não existia uma trajetória para a pessoa de marketing. Você tinha que ficar na área comercial. O marketing ele não estava no cockpit tomando as decisões. Mas o que a gente percebeu é que em algum momento o nosso modelo de eficiência e de comprar outras empresas, ele não tinha longo prazo para sempre, né? Ele tinha um limite. E o que a gente precisava é crescer de maneira orgânica.
E numa fase onde a empresa precisa crescer de maneira orgânica, as marcas passam a ser muito importantes, entender os consumidores e consumidoras passa a ser muito importante, inovar passa a ser muito importante, e óbvio, no mundo que a gente está vivendo, a tecnologia passa a ser muito importante. Então, sem perder o foco em resultado, o que a gente percebeu é que o modelo de crescimento tinha que ser atualizado. E esse modelo hoje passa por começar a entender as pessoas, a sociedade, muito a fundo. A gente era uma empresa que era muito focada na gente mesmo, muito focada para dentro. E a gente aprendeu a olhar para fora, a falar mais da gente, né? A entender o papel da reputação na construção de valor. Então, por exemplo, durante a pandemia, né? Se tivesse muito tempo atrás, a gente estaria focado só em como é que a gente consegue segurar os custos, porque obviamente que era um cenário econômico instável, mas o que a gente percebeu foi que como empresa brasileira, do tamanho que a gente tem, muito além de só olhar para a gente podia ajudar a sociedade. E que é uma mudança do contexto da sociedade também, né? A gente está falando que hoje as organizações precisam construir valor para todos os stakeholders, né? Que não é só para o acionista, que ela tem que construir valor. E como é que entra o propósito nisso, né? Como é que entra assim, o maior talento da organização colocado à disposição do mundo? Você vê essa mudança também acontecer dentro da organização? Para a gente, o nosso propósito como companhia tem muito a ver com um sonho grande. Então a gente diz que o nosso propósito é a gente sonha grande para criar um futuro com mais razões para brindar. Então o que a gente quer é satisfazer todos os elos da sociedade para criar um futuro melhor. Um futuro onde as pessoas tenham mais razões para comemorar. E isso passa por toda a cadeia. Você vê diferença das organizações, e a gente está conversando muito como é que organizações brasileiras vão para o mundo, né? Como é que você vê essa... Existe diferença do que acontece aqui no Brasil ou para a Europa, para os Estados Unidos? Como é que você vê essa relação, assim, do propósito, da causa, dessa empresa consciente? A gente tem uma cultura como povo brasileiro de muita criatividade e uma certa informalidade. E eu percebo que isso, embora obviamente tenha uma sombra, ela tem uma luz também. Quando eu trabalhei na Europa e nos Estados Unidos, eu percebia que o modo de trabalho era um modo um pouco mais formal, mais estruturado, era mais profissional. Mas tem uma coisa que eu fui investigar na palavra amador, né, que a gente fala, o Brasil não é para amadores. Mas, na verdade, amador vem de amar. Então, enquanto o profissional muitas vezes faz as coisas por obrigação, o amador faz por amor. E eu acho que ser amador é uma característica bacana do povo brasileiro. Usar essa informalidade, essa paixão e esse jeito que a gente tem para ser criativo. Dani, a cultura da Ambev é reconhecida, né? Todo mundo conhece a cultura da Ambev, é muito forte no Brasil. Como é que ela, no Brasil, e nesse espectro global que vocês têm, como é que ela se adapta a outras culturas, aos outros países? Como é que você viu essa evolução dessa organização? É muito interessante, porque a nossa cultura da Ambev, ela nasce no começo da década de 90, né, na Brahma, depois a gente junta com a Antártica e vira a Ambev, e tinha-se muita dúvida se essa cultura funcionaria em outros lugares do mundo. Então a gente começa com a Argentina e entende que funciona, mas de novo é um país da América do Sul. E a grande prova acontece em dois momentos-chave da nossa história, que é quando a gente se junta com a Interbrew na Europa e depois quando a gente compra a Anheuser-Busch nos Estados Unidos. Mas essa cultura funciona porque ela é baseada em princípios muito simples. O princípio de sonhar grande, o princípio de donos e donas e o princípio de desenvolver as pessoas para que cada um trilhe a sua própria carreira. E o que a gente percebeu é que essa cultura funciona na Europa. Essa cultura funciona nos Estados Unidos, porque são valores humanos muito fundamentais. É óbvio que, como toda cultura corporativa, não funciona para todo mundo, né? Uma boa cultura, ela não é igual para todo mundo. Ela tenta atrair pessoas que pensam parecido com esses valores. E esse é o ponto fundamental para a gente na Ambev. Como gestor de marca, o que você diria que é mais desafiador em gerir um portfólio tão grande de marcas globais e locais? Olha, acho que o primeiro ponto que é interessante falar da Ambev, diferente de várias multinacionais que têm várias marcas globais, as maiores marcas que a gente tem são marcas locais, porque cerveja é um negócio muito local, impacta muito a economia local. Então a maior marca do Brasil é a Brahma, a maior marca da Argentina é a Quilmes, a maior marca da Bélgica é a Jupiler, que é uma marca belga. Então isso cria uma dinâmica diferente de marcas globais e marcas locais.
mas existem marcas globais muito fortes. A gente tem a Bud, né, a Budweiser, a Stella, a Corona e a Michelob Ultra, que são marcas globais. Então, o primeiro grande desafio é conseguir entender as nuances de cada país para você ter as suas marcas locais muito fortes, muito conectadas com cultura. E isso é uma coisa também muito específica do mercado de cerveja. As marcas locais têm uma história com a cultura do país muito grande. Elas existem... A Brahma existe desde 1888, a Boêmia desde 1853. A gente trouxe uma marca agora para o Brasil que chama Spaten, que existe desde 1397. Então, entender essa história, né? A gente fala ser um arqueologista de marca e, ao mesmo tempo, adaptar para as nuances do país é algo que é muito importante. Respeitar a cultura, né? E a segunda coisa, quando você tem muita marca, o grande desafio fica em gerir o portfólio. Então, você tem que conseguir encontrar, como gestor de marca, um jeito onde essas marcas não competem só entre elas, onde você endereça diferentes necessidades dos consumidores e das consumidoras. E o que você tem nesse ingrediente de gerir essas marcas? Assim, tem uma questão da história que você vem trazer, né, que tem que valorizar essa história, mas tem o contexto, né, o contexto que muda o tempo todo. Então, o que você tem de métodos, estrutura? Como é que é essa gestão de passado e futuro para se manter relevante na conversa? A gente fala muito no marketing aqui da Ambev de arte, ciência e disciplina. Então a gente tem um capítulo muito grande para todas as marcas de profundidade de marca, né? A gente tem arquétipo para cada uma das marcas, muito bem construído, um posicionamento, uma visão de mundo, códigos visuais, tom de voz, isso é muito bem estruturado, que é o que a gente chama lá dentro de autoalinhamento. Isso é inegociável. Nenhum pode trocar a pessoa que toca a marca, mas isso não muda, a não ser que a gente discuta, né? Essa profundidade, essa raiz profunda da marca. Mas você precisa ter galhos que também que dançam conforme o vento. Uma raiz muito forte, que é entender que a cultura é um organismo vivo. Então você precisa entender como trazer. O que você daria de conselho para outros gestores com esse desafio de construir valor de marcas brasileiras para o mundo, fora do Brasil? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber no marketing é que o marketing, por exemplo, desde que eu saí da faculdade, mudou completamente, né? Algumas coisas são essenciais, posicionamento, que não mudam nunca, as coisas clássicas, mas o resto tudo se adapta, os meios, o jeito de trabalhar. Então, acho que a primeira dica que eu dou para as pessoas tem que ser eternamente curioso, humilde, ser um amador. Tem que amar o que faz, né? Então esse é o primeiro ponto. E como marcas brasileiras, é um pouco do que a gente falou no começo. Eu acho que a gente tem que mostrar para o mundo o superpoder que o nosso povo tem. Esse superpoder de ter um país enorme, tão diverso, um país que tem, né, tanta cultura local, tanto talento, tanta alegria. Você pega a nossa música, o nosso cinema, tem tanta coisa que tem uma potência tão maior do que a gente consegue, que eu acho que a gente tem uma oportunidade. Eu costumo falar, né, para as pessoas, se você coloca a camisa da seleção brasileira hoje no Brasil, tem uma interpretação política, né? Então você divide o assunto. Mas coloca uma camiseta da seleção brasileira e vai viajar para a Europa. As pessoas te param na rua, as pessoas falam Brasil com um sorriso no rosto. Que legal! É um país que tem esporte, é um país que tem cultura, que tem música. Então acho que o que a gente tem que ter um pouco mais como brasileiros e brasileiras é orgulho das coisas boas que a gente tem aqui e tentar usar disciplina para levar essas coisas para fora. Eu acho que você vai conversar com a Maria Fernanda da Havaianas. Conheço muito a Mafê, trabalhou comigo na Ambev. A Havaianas é uma marca que faz isso muito bem, que consegue levar esse espírito brasileiro, esse lado tropical, colorido do Brasil para o mundo. E eu acho que é uma marca muito legal que faz isso com sucesso. Conta um pouco do seu propósito pessoal e o seu propósito da Ambev. Como é que você calibra isso, né? Porque a gente está falando muito hoje do jovem e trabalhar em organizações que tenham esse alinhamento do propósito pessoal com o propósito da organização. Como é que você faz isso? Como é que você descobriu aí essa... É muito de levar essa inspiração para que a nova geração ajude a gente a transformar, sabe? Então eu tô na Ambev há 15 anos e sempre foi esse meu mantra. Aprender muito, poder compartilhar um pouco desse aprendizado, dessas inspirações para trazer mais gente. Eu acho que na Ambev a gente acredita muito em formar gente melhor do que a gente. Sabe, iguais aquelas bonecas russas? Se você tem uma organização que a pessoa que vai te substituir é melhor que você, a empresa cresce. Se você tem uma organização que a próxima pessoa não é tão boa, a empresa diminui. Então, esse é um pouco do propósito que eu acredito, é inspirar e trazer pessoas melhores do que eu
para que o futuro seja maior. E isso é fácil de falar, mas na vida real, trabalhar com gente melhor do que você te dá uma insegurança. A gente gosta de achar que a gente é muito bom. E você começa a ter pessoas no seu time que são melhores do que você. Se você não tiver muita autoconfiança e entender que esse é o teu papel, você pode ficar inseguro. Sonhar grande, sonhar coletivamente para todos nós, né? Tem uma coisa que a gente aprendeu na pandemia, que é sonhar grande e sonhar com grandeza. Adoro isso. Que é não só grande de tamanho e impacto, mas a grandeza de ser coletivo, esse crescimento compartilhado. Então a gente evoluiu também, a gente disse que a pandemia pra gente enquanto companhia foi um rito de passagem. A gente sai de só sonhar grande para sonhar grande e sonhar com grandeza. Temos aqui um momento que a comunidade do nosso ecossistema de propósito nos fez. E a gente trouxe, são muitas perguntas, mas a gente escolheu uma da nossa audiência, que é: como é que os KPIs, que a gente sabe que vocês têm muito KPIs financeiros super importantes, mas quais são os KPIs de marca, dessa gestão do valor do intangível? O que vocês medem? Primeiro, acho que a gente está se transformando agora como companhia numa plataforma, onde a gente integra todos os ecossistemas da nossa comunidade em uma grande visão de marca. Então, hoje eu tenho, por exemplo, no meu portfólio, Zé Delivery, que é uma marca de delivery de tecnologia. Eu tenho o BIS, que é uma plataforma de B2B, e todas as marcas de bebida. O que a gente tenta fazer é unir um dashboard e KPIs que falem de todos esses aspectos. Como eu disse, arte, ciência e disciplina. Então, a gente tem dentro dos nossos KPIs métricas de marca, de equity de marca, né? Qual o poder das nossas marcas, qual o top of mind das nossas marcas, atributos das marcas. A gente mede a quantidade de dados que a gente captura e que a gente usa, e isso conecta a nossa plataforma. A gente tem métricas comerciais, né, de share, de distribuição, de relevância. E a gente tem uma métrica, usando o Draftline, de relevância cultural. Então a gente também mede quantidade de conversas que as pessoas falam, qual a saúde dessa conversa, é positiva, é negativa, qual é o impacto que a gente está tendo nas comunidades, além de métricas de inovação, né? Quanto que a inovação representa do nosso portfólio, qual o nosso share de inovação, quanto tempo a gente está demorando para lançar um produto. Então, a gente tem uma série de KPIs muito holísticos nessa transformação de plataforma tecnológica para justamente conseguir olhar como um cockpit de avião. Vocês evoluíram muito o modelo de negócio de vocês, né? Então você tem Zé Delivery, você tem outros modelos que não é só a venda de cerveja e a gestão de marcas. Como é que você vê essa evolução do modelo de negócio, esse ecossistema que está cada vez maior? Esse é um ponto muito interessante, porque a gente começou como uma empresa de cerveja, depois uma empresa de bebidas, e hoje a gente é uma plataforma. E quando a gente diz plataforma, que é uma palavra que está meio na moda, para a gente é muito importante porque é uma conexão entre diferentes ecossistemas da nossa companhia. Então eu ter o Zé Delivery me permite entender com profundidade uma série de questões, né, da logística e das necessidades de entrega de uma pessoa. Isso permite com que eu inove melhor. Quando eu tenho o BIS, que é uma outra ferramenta de B2B, que hoje tem quase 1 milhão de pontos de venda inscritos, que eles fazem todos os pedidos lá, eu consigo entender as necessidades desses clientes e eu consigo estar mais perto para também inovar, para satisfazer essas necessidades. Então, hoje a nossa companhia está nessa transição para um modelo de plataforma, onde a tecnologia conecta tudo e eu consigo usar, né, de dados e de ciência para me aprofundar nas soluções que eu tenho. Dani, foi incrível a conversa, um super prazer te ter aqui, uma honra. Qual é a sua mensagem final aí para quem está assistindo a gente? Com tantos desafios, né? Primeiro, muito obrigado, é um super prazer, adorei o papo. A mensagem final é um pouco da essência do que a gente falou, que eu acho que o recado talvez da nossa conversa seja a gente olhar para o Brasil com esse olhar de otimismo e entender como que a gente leva essa potência criativa brasileira com mais disciplina para ajudar a transformar. Eu acho que talvez seja por isso que vocês estão fazendo esse estudo, para entender as fortalezas do Brasil. E eu acho que tem empresas brasileiras que têm esse papel de levar essa cultura do Brasil para mostrar que o nosso país pode ir muito mais do que a gente pode, mostrar para a gente mesmo a ter orgulho, né, das coisas que a gente pode fazer enquanto povo e enquanto nação. Muito bom. Super obrigada. Obrigado. Perfeito. Gente, que conversa boa e com muito aprendizado. Foi um papo que ressignificou o que é ser amador. Achei incrível, né? Eu te vejo no próximo Tip Talks.